Olá, futuro tenente RM2 da Marinha, eu sou o professor Hammurabi e estamos de volta dando continuidade às nossas dicas sobre o Estatuto dos Militares. Lei número, não vou falar, você já memorizou. Já tivemos 4 vídeos em que você já memorizou o número da lei 6.880 do ano de 1980. Nesse quinto vídeo vamos falar do artigo 3º. Artigo 3º, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Na verdade, vamos falar do parágrafo 1º especificamente. Vamos falar dos militares da ativa. Existem 2 categorias de militares, a saber, os militares ativos e os militares inativos. Vou repetir: militares ativos que estão prestando serviço ativo, ou na ativa, ou da ativa, ou em atividade. Temos vários sinônimos para isso. Teremos um vídeo só para apresentar esses sinônimos. E os militares inativos. Quem são os militares ativos? É disso que vamos falar nesse vídeo. Os militares ativos são os militares de carreira. Então, ativos, o primeiro deles é o militar de carreira, é aquele militar que tem a vitaliciedade assegurada. Isto mesmo, vitaliciedade e não estabilidade. Estabilidade é um dispositivo jurídico para o servidor público civil, não para o militar. O militar, segundo o Estatuto dos Militares, tem vitaliciedade. Aquele indivíduo de carreira, que é aquele que tem vitaliciedade assegurada, é um militar da ativa. É aquele indivíduo concursado, não que tenha feito um concurso para temporário. Ele não fez concurso para temporário, ele fez concurso para ser um militar de carreira, um praça de carreira, como por exemplo um concurso para uma escola de aprendizes de marinheiros ou um concurso para soldado do Corpo de Fuzileiros Navais. Ele é de carreira, ele tem um plano de carreira e ele tem uma vitaliciedade assegurada. Ou um concurso para oficial. Ele fez um concurso para o Colégio Naval, ele fez um concurso para a Escola Naval, ele fez um concurso para o CFO, curso de formação de oficiais, em algum de seus quadros, enfim. Ele tem uma carreira pela frente. Esse é o primeiro ativo. O segundo militar ativo é o do serviço militar inicial. Entenda aí por serviço militar inicial os maiores de 18 anos de idade. Em primeiro lugar, os maiores de 18 anos de idade. E os militares RM2. Isto é, enquanto você estiver trabalhando, você que vai fazer o concurso para oficial RM2, estiver trabalhando, você será considerado um militar da ativa. Só será efetivamente um militar da reserva quando passar para a inatividade. Mas para serviço militar inicial, temos os maiores de 18 anos e temos os militares RM2. Os militares da reserva, quando convocados, quando mobilizados, quando designados ou quando reincluídos, serão ativos. Se na reserva estiverem sem ser convocado, mobilizado, designado ou reincluído, eles serão inativos. Agora, uma vez sendo da reserva e sendo convocado, mobilizado, designado ou reincluído, eles serão militares da ativa. Alunos dos órgãos de formação da ativa, aluno de uma escola de aprendiz de marinheiro, de um curso de formação de soldado, de uma escola naval, de um colégio naval, de um CFO, alunos de órgãos de formação da ativa ou órgão de formação da reserva, a exemplo do CPOR do Exército, esses alunos são considerados militares da ativa. E o cidadão comum, mobilizado no caso de guerra, esse cidadão comum também será considerado um militar da ativa. A título de ilustração, porque isso não tem a tendência de cair no seu concurso, mas para te dar um entendimento maior do Estatuto, temos aqui um gráfico que fala sobre o que é o convocado, o mobilizado, o reincluído e o designado. Então, esses indivíduos,
o convocado, o mobilizado, o reincluído, o designado, são da reserva. Mas uma vez, são indivíduos da reserva, uma vez convocado, você, por exemplo, como militar RM2, você vai atender a um edital de convocação. Vai fazer uma prova para oficial RM2, vira um oficial RM2, você entra aqui como se fosse um convocado. Você vai estar no serviço ativo. Enquanto você está no serviço ativo, você sai da reserva e está na ativa. Você é um convocado, um RM2 é um convocado. Mobilizado é o indivíduo numa situação de guerra, aquele cidadão comum que o Brasil, digamos, o Brasil entrou em guerra e ele é mobilizado para compor as fileiras. Reincluído. A gente pode botar aqui reincluído o indivíduo que, por exemplo, foi reformado por uma junta médica. O indivíduo era um militar de carreira, e teve um problema físico, um problema de saúde, por exemplo, e foi reformado. Quando ele tem um problema de saúde que incapacita ele completamente para o exercício do cargo, ele é reformado. Vou repetir, ele vai ser reformado. Mas digamos que a ciência evolua, ou por algum milagre o problema de saúde dele desapareça, ele fique curado. Então, se ele não tem mais aquele problema de saúde, ou a ciência médica evoluiu a ponto de curá-lo daquele problema, esse indivíduo que é reformado é submetido a uma junta médica. E a junta médica vai reincluí-lo no serviço ativo. Então, esse indivíduo que é reincluído, ele sai da condição de reserva e fica na condição de ativo. O próprio desertor, vamos falar da deserção mais à frente, enquanto não é excluído definitivamente das Forças Armadas, enquanto está respondendo ao inquérito, ele fica na condição de ativo. O indivíduo, o militar que é extraviado, vamos falar do militar extraviado, que é aquele que fica ausente por mais de 30 dias, quando ele volta dessa situação de extravio, enquanto ele não é desligado definitivamente, se for o caso de ser desligado definitivamente, ele continua na condição de militar da ativa. Então, reincluídos, temos vários grupos aí considerados reincluídos. E designados são, por exemplo, os voluntários. É aquele indivíduo que está na reserva, é convidado para voltar, não estamos falando aqui do TTC, mas um indivíduo que tem uma habilidade, por exemplo, específica e pode muito bem vir a ser convidado a voltar para prestar serviço nas Forças Armadas. Então, na qualidade de voluntário, ele está na reserva, ele é designado e ele voluntariamente atende aquele chamado e volta para as Forças Armadas. Então, esse designado, ele sai da condição de reserva e vai para o serviço ativo. Então, recapitulando, quem são os militares da ativa? Os de carreira são os que têm a vitalicidade assegurada, os do serviço militar inicial, os da reserva quando convocados, mobilizados, designados ou reincluídos, os alunos dos órgãos de formação da ativa e da reserva e o cidadão, o indivíduo comum, quando mobilizado. Muito bem. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.